mas em outros países também. Não é um assunto legal, mas é um assunto que a gente tem que tratar com certeza, gente. O caso, do médico que abusou da paciente enquanto ela estava lá em trabalho de parto, que ele sedava as pacientes mais do que o necessário para abusar delas. Todo mundo está sabendo dessa notícia, que está aí um auge, todo mundo falando sobre. E aí hoje, pensando nisso, a gente convidou a Milena, ela que é advogada e membro da Comissão de Saúde da OAB Mossoró, para trazer um pouquinho desse tema para a gente. Milena, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Entre no Clima. Primeiro, agradecer você ter topado o nosso convite de vir falar sobre esse tema tão importante, que não é um tema feliz, não é um tema alegre, mas é um tema que está repercutindo muito e que a gente tem sim que falar sobre isso, até para alertar outras mulheres, outros profissionais acerca de tudo isso. Primeiro, Milena, o que de fato é considerado estupro pela legislação brasileira? Oi, Penélope. Boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está assistindo. Gostaria de pedir, primeiro, licença para entrar na casa de vocês, conversar sobre esse tema. Como você falou, realmente é uma situação muito delicada que mexe, assim, com, enfim, sentimentos nossos que a gente muitas vezes não sabe nem como descrever ao certo, O que a gente sente quando a gente vê imagens como a que a gente viu ontem sobre essa situação. Então, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui sobre isso. E, assim, no direito, o estupro, ele acontece quando uma pessoa ela é constrangida por outra, à base de violência, de ameaça, até o que se chama lá na lei de conjunção carnal ou algum ato libidinoso, com aquela pessoa que está violentando a vítima. Então, muitas pessoas, às vezes, levam em consideração que o estupro é só quando tem realmente um ato com penetração, coisas assim, mas não necessariamente, Desde que a vítima ela seja levada a fazer aquela situação de uma violência sexual, que ela seja constrangida, que ela esteja sob ameaça para fazer aquilo, esse ato sexual indesejado, ele vai ser considerado estupro. Então, não precisa que a pessoa fique com marcas físicas, não precisa desse tipo de situação, Se ocorrer um ato sexual indesejado, para a lei brasileira, isso já vai ser considerado estupro, Penélope. Obrigada, Milena. É importante a gente trazer, de fato, esse conceito até para que as pessoas que estão nos assistindo, de repente, Deus me livre, tomara que não, mas se alguém estiver sendo submetido por uma situação como essa, saber também como agir, como se portar e procurar ajuda. Milena, qual é a penalidade para o agressor que comete uma ação como essa? Pronto. Em relação à penalidade, Penélope, as coisas vão variar dentro da lei de acordo com o resultado dessa conduta, Como a gente viu ontem, a vítima lá do Rio de Janeiro, ela foi violentada, no momento do parto, no momento de extrema vulnerabilidade, e o resultado daquela conduta foi aquela prática daquele ato, pelo médico, e o fato da violência que aconteceu com ela. Essa conduta do estupro, a pena para o agressor, ela vai variar de acordo com o resultado que essa agressão vai ter. Se a vítima, por exemplo, chega a morrer numa situação, após uma violência sexual, esse agressor ele pode ser condenado a até 30 anos de reclusão, A pena ela vai variar de 6 anos, a pena mínima, ao máximo de 30 anos. Então, sempre tem que analisar direitinho, o caso, para ver qual vai ser o resultado daquilo, para saber qual vai ser a penalidade que vai ser aplicada de acordo com o caso e de acordo com a repercussão que aquele caso tiver. A pena, no caso da vítima lá do Rio de Janeiro, que foi estuprada por esse médico, ela vai variar, por ser um estupro de vulnerável, ela estava numa situação que não tinha como oferecer nenhum tipo de resistência, ela estava sedada, como você mesmo falou, ela estava dopada além do necessário, então ela estava ali em uma extrema situação de vulnerabilidade, e essa pena ela pode variar de 8 até 15 anos, e, como eu falei, de acordo com o resultado, se esse resultado repercutisse ainda mais, como chegar a causar a morte da vítima, por exemplo, essa pena pode chegar até 30 anos, depois de ocorrer a denúncia e etc.
Perfeito, Milena. E como é que a gente consegue, na hora da denúncia, comprovar que aconteceu algo? É através de exame? Tem que ter testemunha? Como é que eu consigo comprovar isso? Pois é, Penélope, esse é um ponto bem interessante, né, que a gente tem que trazer a discussão para o pessoal de casa, porque, assim, esses crimes sexuais, né, eles envolvem uma dificuldade extrema para ser provado, porque é muito difícil de as pessoas conseguirem provas, né, para comprovar, assim, preto no branco, como a gente costuma dizer no popular, né, que aquele crime realmente aconteceu. Porque, geralmente, o agressor, ele procura uma situação em que ele vai conseguir deixar aquela situação encoberta, em que ele vai fugir dos olhos de qualquer testemunha, que ele não vai deixar vestígios físicos, né? Ele não vai deixar uma marca no corpo da pessoa agredida. Ele busca sempre fugir de todos os tipos de sinais que possam comprovar que aquilo aconteceu. Então, assim, nos casos de crimes sexuais como esse, né, a palavra da vítima, ela tem um peso enorme, porque muitas vezes ela é a principal, se não, ela é a única prova de que aquele crime ocorreu. Então, assim, não necessariamente precisa ter prova de vídeo, não necessariamente precisa de exame, não necessariamente precisa de testemunha, né? Claro que quando a gente consegue obter esse tipo de prova, a gente consegue fazer o que as enfermeiras, o que as técnicas lá do hospital no Rio de Janeiro fizeram, né? Elas criaram a situação, existem vídeos da equipe médica, né, explicando como eles colocaram o celular escondido para filmar aquela situação, para que o médico, no momento da denúncia, ele não tivesse para onde fugir, né? Mas a gente tem que destacar para as pessoas que estão assistindo a gente em casa que não é necessariamente o único jeito de você comprovar que você foi vítima de uma violência sexual. Mesmo que você não tenha vídeo, mesmo que você não tenha testemunha, o importante é você denunciar, né? Porque nem sempre você vai conseguir provar, mas a partir de todos os elementos que a gente colhe, né, ao longo do processo e dos depoimentos da vítima e, não sei, quem sabe exames também, como você perguntou, podem ajudar a comprovar, mas a gente tem que sempre ter a ciência, né, de que esse não é o único meio de prova. Se você não tem vídeo, se você não tem foto, se você não tem testemunhas, ainda assim você tem que procurar fazer a denúncia, porque esses são elementos que ajudam a provar, mas eles não são os únicos que são levados em consideração no momento de a gente tentar comprovar que a pessoa foi vítima de uma violência dessa natureza. Perfeito, Milena. Mais uma vez eu reforço, né, a importância da gente trazer... Às vezes parece clichê, até falando de novo sobre isso, mas é muito importante a gente trazer esse tema e todos esses conhecimentos para ficar fixado mesmo na cabeça de todo mundo que está nos assistindo, para que as pessoas saibam como lidar nessas situações. E como eu falei, esse caso, né, está sendo muito comentado. Eu vi também alguns veículos até de fora do país que estão repercutindo tudo isso e de uma covardia tamanha, né? Porque ele sedava as pacientes mais do que o necessário, a pessoa já estava ali numa situação totalmente vulnerável e ainda tirava da sala, né, os acompanhantes, o marido, de repente algum familiar. Mas não é lei não, que a mulher ela tem esse direito na hora do parto, ela tem que estar consciente e tem que estar com o acompanhante. Exatamente, Penélope. No Brasil, a gente tem uma lei que é conhecida como Lei do Acompanhante, né, que ela garante para a gestante, né, para a mulher que está ali no trabalho de parto, um acompanhante tanto na situação antes do parto acontecer, né, quanto no momento após o parto acontecer, né? Então, ela, quando dá entrada na sala de cirurgia ou na sala de parto, ela tem direito a ter aquela pessoa acompanhando, né? Ela tem direito de tomar as decisões dela, de decidir se quer fazer um parto normal, se quer fazer um parto cesárea, né? Naquele momento, claro que a equipe médica ela vai saber conduzir a situação, né? Saber se vai ser necessário ou não, por questões de risco, por questões de saúde, fazer algum outro procedimento, né, uma cesárea, mas assim, a mãe, né, a gestante ali naquele momento, ela tem direito sim de ter o acompanhante, de receber boas práticas médicas,
de ser bem atendida, de ter um acompanhamento adequado pela equipe que está de plantão naquele momento, que vai acompanhar ela, porque como você bem falou, Penélope, aquela é uma situação de uma grande vulnerabilidade, né? É um momento muito marcante na vida da mulher, é um momento em que ela está ali entregue a uma equipe de profissionais, né? O caso lá no Rio de Janeiro aconteceu em um hospital destinado especificamente para atender mulheres, então, assim, de uma extrema covardia, de uma extrema violência, assim, a gente fica sem saber exatamente como descrever como que uma mulher chega em uma situação em que ela espera ser bem atendida, em que ela espera ser bem recebida, que vai ser uma situação que vai ser marcada para o resto da vida, né? O nascimento de um filho, que é um momento de brilho, assim, de muito amor, de muito cuidado, muita delicadeza, e de repente esse momento se transforma em um momento monstruoso, né? Algo que a gente vê repercutindo fora do Brasil, a gente vê repercutindo nos nossos veículos de imprensa, por políticos, por pessoas influentes, por professores, por médicos mesmo, né? Pessoas que fazem parte da categoria do próprio agressor, que se revoltam porque não admitem que tenham colegas que tenham a capacidade assim, de tomar uma atitude como essa. Realmente é uma coisa assim, que choca todo mundo. Mas sim, né, voltando à sua pergunta, é sim um direito da mulher estar consciente de ser bem atendida, de ter um acompanhante. E eu acho que o que choca mais a gente, assim, nesse caso, se é que eu posso dizer que tem algo que choque mais a gente, é o fato de ele ter, o agressor, né, o médico ter esperado um momento oportuno para praticar uma violência. Então, a gente já parte da ideia de que talvez aquela não tenha sido a primeira vez que ele fez aquilo, né, que a equipe já vinha acompanhando e suspeitando do comportamento dele, esperar que o pai da criança, né, que acabou de nascer, saísse com o bebê da sala para aproveitar um momento de vulnerabilidade, de solidão, de entrega da mulher ali à equipe enquanto estava desacompanhada para fazer uma coisa como essa, né? Como eu falei, é um claro exemplo de estupro de vulnerável, porque a mulher estava totalmente dopada, né? Estava sedada além do necessário e incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência, né? O que dá os contornos assim de mais barbárie para esse caso e de mais revolta para a gente que só assiste. Infelizmente, numa situação como essa, não tem outra coisa a fazer senão repercutir como a gente está repercutindo aqui, né? Conversar sobre e conscientizar outras pessoas, né? Conscientizar não só mulheres, que são o nosso público destino aqui agora com essa conversa, né? Já que a gente está puxando o gancho da situação que aconteceu ontem, mas de outras pessoas também que podem ser vítimas desse tipo de violência, né? De violência sexual, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, enfim, inúmeras pessoas que estão ou vão estar um dia, né, na mira desses agressores e que a gente precisa, primeiro, conscientizar, né, conversar sobre essas medidas que a gente pode tomar quando a gente vê uma situação como essa, né, de violência, e tentar, de alguma forma, levar esses casos à tona para que a gente saiba saiba como agir ou como acolher pessoas quando elas se virem em uma situação como essa. Quanto mais a gente fala sobre esse caso, mais difícil fica de entender, de digerir, né, tudo o que aconteceu. E aí os traumas para a vítima, para a família, até para a criança que estava ali nascendo, não tem nem como a gente imaginar, né? E aí eu puxo agora o gancho para nós, mulheres, né, que tantas vezes passamos por situações assim. E aí na nossa sociedade existe muita cultura de colocar a culpa na gente, a culpa na mulher, a culpa na vítima, dizer, não, mas é a roupa que ela estava usando. Não, ela provocou. Não, ela estava pedindo, ela estava na rua, depois de 11 horas da noite, ela queria. E aí, nesse caso, né, qual é a justificativa? Porque a mulher estava ali totalmente sedada, com a roupa hospitalar. Então, ela estava provocando? Ela estava pedindo? Não tem, né? Não tem justificativa nesse caso. Não tem como a gente justificar. Realmente, uma situação como essa, ela é um reflexo, né, desse sistema em que a gente vive, que, infelizmente, as mulheres elas são vitimizadas
além da violência que já sofrem, elas ainda sofrem com esse julgamento da sociedade, né? Nesse caso que a gente está comentando sobre lá do Rio de Janeiro, né? Sobre essa paciente que estava no hospital, é como você está dizendo, não tem justificativa, não que algum caso tenha, né? Mas nesse caso ele realmente reflete muito do que a nossa sociedade pensa, né? E pensar que as pessoas, às vezes, tentam justificar essas situações de violência sexual, colocando a culpa na mulher, e num caso como esse, não existe nenhum tipo não existe nenhum tipo de rota de fuga para colocar a culpa na mulher, porque estava em uma situação de vulnerabilidade, estava em uma situação de total, assim, impossibilidade de oferecer qualquer tipo de resistência, né? E a gente tem que sempre pensar que, nesse caso, por exemplo, ela foi filmada, né? O ato em si foi denunciado, os vídeos vieram à tona, né? Mas isso, muitas vezes, acaba gerando o que a gente chama de uma revitimização, porque quanto mais a gente reproduz o vídeo, quanto mais a gente fala sobre, a gente sofre um pouco também o que aquela mulher sofreu, né? Então, nesses casos, é sempre necessário que tenha um acolhimento, que as vítimas, elas recebam o crédito por aquilo que elas estão falando, né? E que elas recebam um cuidado para que elas não tenham receio de denunciar quando forem vítimas de crimes sexuais, que elas não tenham medo, que elas não tenham vergonha, porque muitas vezes, né, as mulheres acabam deixando passar porque pensam, já aconteceu, eu não vou ter como provar, como a gente estava conversando no início, né? Eu não vou ter como provar, quando eu chegar lá não vou me levar a sério. Então, a gente tem que tentar pensar isso enquanto sociedade e pensar que as pessoas que são vítimas de violência sexual, elas precisam receber o crédito, né? Elas precisam receber um acolhimento para, quando chegar no local de fazer uma denúncia, né, elas serem bem recebidas e serem cuidadas, para que elas não venham a ter o receio de denunciar com medo desse tipo de julgamento, né, com medo desse tipo de comportamento, assim, das pessoas que vão atender. Então, para isso, a gente precisa de delegacias fortes, a gente precisa de mais núcleos, né, de atendimento às mulheres, núcleos especializados, né, que tenham profissionais preparados para receber esse tipo de mulher, não só na ocasião da denúncia, como também na ocasião do acompanhamento posterior, né? Muitas vezes, a gente estava conversando no início, né, sobre os meios de provar que isso aconteceu, mas muitas vezes os vestígios que ficam desse tipo de violência não são vestígios físicos, né? São vestígios psicológicos. Então, a gente precisa, como sociedade em si, né, pensar uma forma de acompanhamento dessas pessoas que são vítimas desse tipo de violência, né? Pensar em fortalecer serviços públicos que possam atender essas pessoas, que possam oferecer acompanhamento psicológico, que possam realmente ajudar a vítima a se reestruturar, para que outras pessoas, quando virem, né, e se de alguma forma se virem ali numa situação semelhante, saberem que vão conseguir denunciar e que vai ser uma denúncia que não vai ficar só por isso mesmo, né? Que vão ser tomadas providências e que ela realmente vai receber um acompanhamento e o tratamento adequado para as mulheres quando são vítimas de situações como essa. Perfeito, Milene. Então, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Entre no Clima, por você ter trazido todas essas dicas, todos esses conhecimentos, e que a gente possa, né, sempre estar não trazendo esses temas porque não são temas legais, mas conscientizando outras mulheres, outros homens, outras pessoas, né, acerca de como agir e como se comportar nessas situações, e que a nossa sociedade comece a trazer também políticas públicas que acolham a nós, mulheres, acolham todas as pessoas que forem submetidas a esse tipo de violência. Isso mesmo, Penélope. Só aproveitando, né, existem canais como o Disque 180, Disque 100, você pode procurar a delegacia mais próxima se for vítima de uma situação de violência como essa, e é sempre importante a gente realmente frisar isso, né, em casos
de violência, as pessoas precisam ser acolhidas por nós todos como sociedade em geral, né? E eu agradeço mais uma vez pelo espaço de a gente poder vir aqui, né, numa tarde e conversar com as pessoas sobre isso e conscientizar. Então, muito obrigada à TCM, obrigada ao AB por trazer esse tipo de discussão, obrigada às pessoas que nos assistiram, né? E vão se revoltar com isso que acontece, porque basta, já chega, né, de violência contra a mulher, a gente não pode admitir mais que situações como essa aconteçam. Obrigada, Penélope. Obrigada mais uma vez, Milene. Você de casa já sabe, né, minha gente? Agora pegou todas essas diquinhas, bora se politizar mais, adquirir mais conhecimento a relação de tudo isso e não permitir mais que essas situações aconteçam, mesmo que não seja com você, que seja com o próximo, mas que você possa levantar a bandeira e lutar e defender essa causa também. Gente, vamos de intervalo, rapidinho, viu? Não sai daí não que eu